Graça e paz, queridos. Para todos, né, que estão em casa, também ouvindo, que essa paz do Senhor seja abundante na vida dos irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1. Verso 1, o Evangelho segundo Paulo, né? Paulo diz, o meu Evangelho, que eu recebi direto do Senhor, né? Então é um Evangelho poderosíssimo. Então ele diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:1. 1:11? Oi, desculpa. É a referência aqui mas é 11 mesmo, mas faço-vos saber, é 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Interessante que o apóstolo Paulo, que foi chamado como um dos derradeiros, né, para o apostolado, ele não foi orientado nem discipulado por nenhum dos apóstolos antigos, né? Que estavam no princípio com o Senhor. Ele mesmo, o Senhor deu aquele encontro maravilhoso a ele, não é? E depois o próprio Senhor o evangelizou, né? ou deu o Evangelho que ele chama o Evangelho da glória, né? De Cristo. Então, ele diz que não é segundo os homens, mas é segundo o próprio Deus. Ele foi chamado à presença de Jesus glorificado. Isso aqui é algo tremendo, irmãos, porque o João, o apóstolo amado, lá no capítulo 1 de Apocalipse, diz, quando eu vi, caí como morto. E aqui Paulo foi instruído pelo Senhor, glorificado, não é? Porque eu creio que o que Paulo recebeu do Senhor e escreveu para nós como igreja é algo que não vem de homem mesmo, né? Vem direto do Senhor, e eu e você deveríamos atentar mais para essas cartas do apóstolo Paulo, porque tem grandes segredos para serem revelados a nós. Eu sou muito repetitivo, mas eu não canso de dizer que aquilo que é 2:9, né, de 1 Coríntios, ele diz que aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, nem subir ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele diz aí, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, não é isso que ele diz? Mas revelou para quem? Para Paulo. E nós? Nós estamos enroscados ainda na antiga aliança, não é? A maioria de nós só sabe pregar no Antigo Testamento. Agora, o segredo
está aqui nesse evangelho que o apóstolo anunciou para nós. Nós deveríamos atentar com mais diligência. Hebreus 2, né? Hebreus 2, 1. Você pode ler para mim, pastor? Convém, né, nos atentar com mais cuidado. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, mais cuidado, mais firmeza, que, as coisas que já temos ouvido. olha, as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. É fácil desviar, não é? Então ele diz: atentemos com mais diligência, com mais cuidado, não é? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum venhamos a desviar daquilo que nós aprendemos, não é? Porque esses dias está se levantando tantos falsos profetas, e quem assiste internet aí, vou te contar, é um negócio sério. Um fala uma coisa, outro fala outra, um crê, outro descrê, um é ateu, outro é ator, e o negócio está ficando feio, né? Nós temos que atentar com mais cuidado para aquilo que já está estabelecido, principalmente na maioria de nós, em nossos corações, não é? Para que possamos ficar firmes. Verso 12 de Gálatas 1, né, ele diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha a grandeza, não é? Não aprendi de homem algum. E é interessante que depois de muitos anos, ele foi lá para Jerusalém e encontrou só Pedro e Tiago, né? Não viu mais ninguém. Mas Pedro, Tiago e João eram considerados como as colunas da igreja. E ele falou que eles, nada lhes deram a mais para ele daquilo que ele tinha. Mas pelo contrário, ele que foi dando as coordenadas para os apóstolos. Então, ele diz: porque não o recebi nem aprendi. Não recebi nem aprendi, dois verbos, não é? Receber e aprender, de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi algo assim muito maravilhoso. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O certo seria, não é? Se converteu, vai para Jerusalém e aprendesse lá com os apóstolos aquilo que Jesus tinha ensinado, mas não aconteceu isso. Ele recebeu direto do Senhor, não é? Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 22, diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo com o que fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. É igualzinho a nós, não é? Não é? Igualzinho a nós, né? Nós não temos praticamente nada.
Nada disso aqui que Paulo está dizendo, salvo um ou outro que possa ter passado por alguma coisa, né? Então, ele fala de uma maneira assim, tão até chocante, né? Porque ele fala e vai, a carta vai dizendo, ele diz em açoites, açoites é apanhar. Apanhar e apanhar bem. Ele diz mais do que eles, em prisões, na cadeia, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Muitas vezes. E uma das vezes, ele foi deixado como morto, não é? E os discípulos rodearam e ele tornou a viver. Mas foi deixado como morto. Recebidos, verso 24, não, verso 23, são ministros de Cristo, não, isso eu já falei, não é? É o 24 mesmo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Era apanhar mesmo para valer, né? Quanto? 199 açoites. Será que se a gente tomasse um desses, a gente voltava para a igreja? Gente, o negócio é mais sério do que a gente vê, né? Verso 25, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Tem nada bom aqui, né? 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Talvez seja uma das coisas que às vezes, né, é os falsos irmãos, né? Aqueles que falam, eu te amo e tal, mas de repente desaparece e não dá nem tchau. Ele diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Os irmãos podem imaginar, na cadeia preso, com aqueles homens malucos, né? Como eram as cadeias terríveis, quanto frio se passava, né? Amarrado na cadeia. Só tem coisa boa, né? Fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, quer dizer, totalmente sem roupa, né? Além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. E Paulo é levantado pela graça de Deus para pregar o Evangelho da glória de Cristo, que é 2 Coríntios 4,4, né? A parte final diz o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É um Evangelho poderosíssimo, não é? E 1 Timóteo 1,11, ele diz, conforme o Evangelho
da glória de Deus. Eu estou com um papel aqui, mas eu estou lendo a Bíblia, viu? Alguém copiou para mim. Não é? A pessoa, pastor, agora está com um papelzinho. Né? O papel aqui está escrito na Bíblia. Agora eu gostaria de ir para o capítulo 12 desta carta, e a gente vai perceber por que é que Paulo teve condições, tanto espirituais como físicas, para resistir, não é? Tanta prova como ele resistiu. Capítulo 12, verso 1, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Visões e revelações do Senhor. Veja só, ele recebe em abundância, não é? Aquilo que ele precisa passar para nós, e passou para nós, e nós não damos praticamente muito valor a essas coisas. É difícil você hoje ouvir um pregador que pregue no Novo Testamento. Em todo lugar, no evangelho falso, no verdadeiro, mesmo é difícil você ouvir alguém falando do novo concerto, da nova aliança, né? Desse caminho poderoso, dessa porta que o Senhor abriu para nós, esse grande sumo sacerdote, não é? Que é uma aliança que Deus fez com a igreja. Ninguém tem maior graça, poder e autoridade do que a igreja. Foi dada à igreja. No capítulo 17, né, de João, Jesus, lá no verso, acho que 22, acho que é 17 e 22. Dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. É interessante que a glória que estava em Jesus é uma glória tremenda, não era? Uma glória de poder, de autoridade, de curar, de ressuscitar mortos, limpar os leprosos, dar vista ao cego, fazer o coxo andar. Toda esta glória e esta autoridade que estava com Jesus, Ele deixou para mim e para você, deixou para a igreja. Por isso nós estamos falando, né? Precisamos subir mais alguns degraus, né? Para podermos operar no poder da ressurreição do Senhor, não é? Porque essas coisas foram dadas à igreja. O que a igreja fez? Busca outras ferramentas, busca outras armas, não é? Busca até armas que não são bíblicas, nem no Antigo Testamento, são armas de fora, né? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos receber essa graça. E é tremendo isso.
Jesus falou naquela hora, Pai, mais atrás, aí ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo as odiou, diz a minha tradução. Tem algumas outras que diz, os aborreceu. Mas diz, e o mundo as odiou. Quem está falando isso? Eu estou repetindo, quem está falando isso é Jesus. Você achou o versículo? 14? Hein? Pode ler, se alguém achar, pode. Dei-lhes a tua palavra. Olha, e o mundo os odiou. Odiou Jesus. E como eles odiaram a Paulo? Ele fala, esse varão aqui é uma peste, é uma praga, ele tem que ser morto. Porque não são do mundo, como? Assim como eu do mundo não sou, ou não sou do mundo. Que verso que é? 14. Não é? E eu achei interessante aí que Jesus fez uma oração a nosso favor, mas ele fez uma oração também bem específica. Ele falou, Pai, eu peço, não pelo mundo, olha só, mas por aqueles que tu me desses, guardei-os em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, o Judas Iscariotes. Todos os demais foram guardados. E Jesus, mais adiante, ele faz uma oração, incluindo nós. Não só por aqueles que estavam com ele, mas por aqueles que haveriam de crer nele. Não é? Isso alcançou nós. Então essa bênção, essa promessa é minha, é sua. As pessoas falam, mas isso é querer ser exaltado. Não é, irmãos. Nós estamos sendo humilhados, inclusive por Satanás, pelos demônios, que muitas vezes, quando ele se manifesta, ele encara, ele enfrenta, ele zomba, ele faz uma série de coisas. Por quê? Porque ele sabe, Satanás e os seus demônios sabem que eles estão totalmente vencidos e derrotados, mas a igreja praticamente não sabe. Então ele diz, acho que é no 2, né, agora, que eu fui para outro lugar. Conheço um homem em Cristo, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Esse é um dos segredos também, não é? Um homem como ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. Falou, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, eu sei que eu fui. Aliás, ele fala que não foi, mas depois é ele mesmo que foi. Não é? Ele falou, no verso 3, e sei que o tal homem, se no corpo, de novo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Já pensou, irmão, ser arrebatado até o terceiro céu, né? E ver coisas, e ouvir coisas inefáveis,
coisas gloriosas, poderíamos dizer maravilhosas, espantosas, que ele viu naquela viagem, no corpo ou fora do corpo. Já pensou? E diz que ao homem, Deus não deixou ele contar. E diziam assim: me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora aqui no verso 7 diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, muita coisa, gente. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Outra coisa que o pessoal faz um cavalo de batalha é com esse espinho na carne de Paulo, não é? Principalmente os tradicionais. Mas aqui ele está falando para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber o que, pastor? Um mensageiro de Satanás, um demônio bem forte para seguir Paulo. E por isso que nós lemos lá no 11, aonde Paulo ia, ele tinha esse mensageiro que talvez chegasse, que era um espírito, né? Chegasse primeiro na cidade e já começasse a mover as águas, para que quando Paulo chegasse, bater nele, apedrejar, colocar na cadeia. Ele falou: quantas vezes foi preso? Quantas vezes? Quantas vezes? Açoitado? Quantas vezes? Foi por causa que ele recebeu um acompanhante do inferno. Olha só o que Deus fez. Deu uma revelação sobreexcelente e grandiosíssima, não deixou contar para nós, só algumas coisas. E para que ele não se exaltasse da glória de ter ido lá, Deus colocou um mensageiro acompanhante, mensageiro do inferno, para esbofeteá-lo. E ele diz, né? Aqui, a fim de me não exaltar, como o homem tem uma facilidade tão grande de se exaltar, né? Qualquer milagre ou qualquer maravilha que Deus faz através da nossa vida, o homem fica todo daquele jeito, né? Todo atrapalhado, todo inchado, pensando ser ele um Deus no púlpito, né? É a oração dele que vale, né? A oração do envelope cheio é ele que ora. E não tem nada disso aqui, irmãos. Aqui Paulo recebeu um mensageiro do inferno para bater nele. E Deus, pois foi Deus quem instituiu isso, fez mesmo para abatê-lo, para que não se exaltasse, a fim de que não se desviasse, mas que permanecesse firme, não é? Vendo, pensando, meditando e crendo naquela glória que ele viu lá em cima.
e que ele falou que não é lícito contar ao homem. E ele fala aqui, um mensageiro de Satanás. Então o pessoal fala, é que Paulo ficou cego, é que Paulo era doente, é que Paulo andava com Lucas a tiracolo. E eu já ouvi tanta coisa, né? Porque o Lucas era médico, então ele acompanhava Paulo nas viagens. Tudo. A gente não vê que Lucas foi preso, né? Nunca acho que ele foi preso. Mas Paulo, Timóteo e mais alguns estavam sempre na cadeia. Eram presos mesmo, e presos e espancados violentamente. Não é cegueira, não é doença, não é acompanhamento médico, era um acompanhamento de um demônio forte do inferno que estava ali para encará-lo em todas as regiões que ele fosse. Aqui esse homem foi longe, hein? Ele foi até os confins da terra, pregando esta palavra e pregando desse jeito, sendo perseguido de uma maneira terrível. Eu creio que também Deus o exaltou de uma maneira maravilhosa, porque se ele não tivesse uma visão dessa, né, tão forte, tão especial, talvez ele não conseguisse prosseguir na caminhada, né? Mas ele disse foi até o Ilírico, né? Oh. E pregou o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, né? Então, verso 8 do capítulo 12 da segunda carta, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, quem disse? O Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Impressionante, né? 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, ou que se afastasse dele, né? E disse-me, a minha graça, verso 9, a minha graça te basta. O que nós estamos precisando? É dessa graça, desse evangelho da graça, e da graça desse evangelho, não é? Ele diz, a minha graça te basta. Se você tiver essa graça dentro de você, e eu tiver também em mim, nós vamos aguentar as perseguições, senão nós vamos cair fora. Porque esse evangelho que nós estamos vivendo está muito abaixo do padrão, muito abaixo do nosso chamamento. Nós somos chamados, lá em 2 Coríntios, né, ele diz, nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. É pouco? Ser embaixador de um país já é uma coisa maravilhosa, né? Quem não gostaria de ser chamado pelo governo brasileiro para ser embaixador? Você é onde? Qualquer lugar aí, Portugal. Que honra, né? Que coisa especial, né? O embaixador é uma das pessoas mais excelentes que representa o reino ou o governo do seu país. Aqui nós, no Brasil, né? E aqui na Bíblia diz que nós estamos como embaixadores do reino de cima. Embaixadores do reino de
de cima. É muito grande isso, irmãos. E o verso 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. É interessante. As pessoas falam assim: ah, mas a carne é fraca, eu sou fraco. Paulo está dizendo aqui: eu sinto prazer nas fraquezas, mas não é porque ele estava em pecado, que nem muitos estão em pecado. Fraqueza aqui não quer dizer que o apóstolo estava vivendo em pecado, mas vivendo de uma maneira tão gloriosa, que aquela presença gloriosa de Deus para que em mim habite o poder de Cristo. não é verdade? Então, mas aquela glória que havia naqueles encontros com o Senhor, João, que era um amigo íntimo de Jesus, lá em Apocalipse, né? Eu já falei isso hoje, ele disse que quando viu a Jesus exaltado, glorificado, numa visão tremenda, né? Você pode ler para mim? De cabelos, de olhos como latão, como fogo. Verso 9, 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos. Como? Ah, por causa da palavra de Deus, está exilado na ilha de Pátimos. Pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas da Ásia. Eu creio que é mais para trás a leitura, que ele fala do cabelo como... E virei, é aí mesmo? E virei-me. Ah, quem falava comigo é aí. E vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que é gerado, foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Em todo lugar que ele esteve, todos os lugares ele operava nesse poder da ressurreição de maneira gloriosa, como está escrito aqui, não é? Sinais. Primeiro diz paciência, né? Tinha que ter paciência. Paulo era persistente, né? Porque o pessoal o agredia mesmo para valer. Ele diz: por paciência, toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Coisas que ele operava eram realmente espantosas.
Então, era extraordinário o trabalho, né? Então, por onde ele passou, ele marcou de uma maneira poderosíssima as vidas, e muitos homens e mulheres foram transformados pela unção poderosa do Espírito do Senhor que habitava nele. Primeira carta aos Coríntios 2:4, lê para mim, por favor. Os sinais, né? A minha palavra e a minha pregação. Olha, a minha palavra, agora é Marcos ou é Mateus? Vem para mim. Com sinais, prodígios e maravilhas. Vocês podem pensar Pedro, por exemplo, que é muito criticado porque ele negou o Senhor. Os púlpitos andam cheios de pregadores. É Marcos 16, é um finzinho. 16? 16? 15, 16. Marcos 16, 20. Está pensando que você está falando 15. Então, eles iam e o Senhor ia confirmando a palavra que eles pregavam, com sinais, prodígios e maravilhas. Pedro, por exemplo, o pessoal gosta tanto de criticar ele porque ele negou o Senhor, não é? Mas, irmãos, a sombra de Pedro curava centenas de pessoas ao passar. Alguém que estivesse no alcance da sombra de Pedro era curado maravilhosamente. Isso está em Atos capítulo 5, né? Diz que todos eram curados de tudo. Tinha ali endemoniado, tinha a pessoa doente, leproso, tuberculoso, tinha todo tipo de gente, todos eram curados. Só pela sombra. Você tem coragem de criticar Pedro? Vai ler as cartas de Pedro. Você não vai ficar envergonhado. Atos 5, 15 e 16. Vai ler? De sorte que transportava os enfermos para ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas ou vizinhas, vinha muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos e endemoniados, atormentados de espírito. Aí, fala mal de um homem desse. O qual eram todos curados. Todos é todos, né? Muito bom. Tá bom? Falei bastante já, né? Já chegou minha hora aqui. Muito obrigado. A paciência dos irmãos que estão aqui, alguns com bastante sono, e dos irmãos que estão em casa, que se tiver num bom lugar já deve ter dormido, né? Mas Francisco, o pastor, está dizendo: desperta tu que dormes. Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Graça e paz, glória a Deus.